De volta ao ESB Notícias, primeira edição, e a gente continua a série de entrevistas com mães nos dias de hoje. E nós convidamos a Alice Lacerda, ela que é graduada em jornalismo, mestre em memória, agora está cursando História aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mamãe de primeira viagem, que é a mamãe da Olívia, de 11 meses. Muito obrigada, Alice, por aceitar o nosso convite aqui do ESB Notícias. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu tenho gostado tanto de falar, que é sobre maternidade. E uma coisa que nos chama a atenção, a gente estava conversando agora há pouco nos bastidores, porque a Alice, ela começou, fez jornalismo, fez rádio e TV na UESC, né? Veio para Vitória da Conquista para fazer o curso de mestrado em memória. Eu sou daqui, aí eu fui para lá fazer faculdade e voltei, e fiz o mestrado de memória aqui. E aí depois eu me apaixonei no mestrado pela História e comecei novamente a licenciatura em História. Agora eu estou no segundo semestre, mais ou menos, quarto semestre. Porque eu parei durante a gestação e aí agora eu voltei. Que é isso que a gente ia querer saber, porque quando ela iniciou o curso de História, foi quando a Olívia apareceu nessa história, por assim dizer. Como é que foi para você receber a notícia que ia ser mãe quando você começava um novo curso? Na verdade, a gente já estava querendo há um tempo ser mãe. Então, assim, a gente já estava querendo há um tempo engravidar. Então, foi a notícia mais especial da vida. A gente não tinha, assim, não vou dizer que atrapalhou os estudos, não. Muito pelo contrário, assim, a gente deu a pausa, eu dei a pausa que achei necessária, porque eu ia parir no final do semestre, então eu tranquei um antes. E o seguinte, eu até tentei continuar, mas muito pequena criança, não deu. E aí falei, ó, respirar fundo, vou no meu tempo, vou no nosso tempo, ela vai entender depois, mas tudo é um exemplo que a gente quer dar para ela mais adiante, que a gente pode conciliar as coisas, que a gente pode ter paciência. Então, agora, aí assim, para mim foi ótimo começar o curso, foi ótimo ter descoberto, foi maravilhoso ter descoberto ela, e foi bom entender a graduação, a segunda graduação, como algo que você pode levar tranquilamente, sem ter que sair atropelando todas as coisas. Então, não foi ruim, não. Foi um aprendizado e tanto. Você falou a respeito dessa questão do aprendizado. É fácil ser mãe e ser estudante universitária e também ser dona de casa? Não é. Não é porque eu voltei para a graduação, eu voltei para a faculdade quando ela tinha 6 meses. Então, ela ainda mamava exclusivamente no peito, estava terminando ali. E aí ficou aquela coisa de... Eu estudo à noite e meu esposo fica com ela a noite inteira, tranquilamente. Ele é tão bom quanto eu nisso dos cuidados com ela. É um parceiro, né? Assim, faz tudo. Ele não amamentava, mas agora que eu não amamento mais, tudo ele faz. Assim, e ele faz como tem que ser. Não é faz como pai, não. Faz como é bem feito. Então ele ficou com ela. Eu tive esse suporte muito grande, assim, não só dele, mas como das pessoas que me rodeavam, mas ainda assim aquela coisa de perder o mamazinho de antes de dormir, ou perder o beijo de boa noite. Mas a gente vai levando, assim, ela vai entendendo também que é assim que as coisas são, que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, que a gente precisa estar em vários espaços e que ficar lamentando essas perdas não constrói muito. Então, eu encaro tudo como um aprendizado para mim e um exemplo que eu preciso dar para ela, né? Porque ela é mulher. E as mulheres precisam dessa força de saber que a gente tem que ir fazer várias coisas, apesar da dor que isso possa causar. Ok, você está falando que é uma nova fase da sua vida, uma fase de aprendizado, mas como é ser mãe de primeira viagem? Menina, é desafiador. Eu até tenho falado sobre isso nas redes sociais, sobre os desafios da maternidade, porque a gente ouve muito falar em não romantizar, na maternidade real, mas muita coisa ainda é romantizada, muita coisa ainda é silenciada. A gente ainda se sente muito refém de muitas coisas que a gente aprende que são que só tem um modo de ser. A concorrência entre mães é uma coisa muito avassaladora, muito prejudicial, que eu tenho tentado, não só eu, como as mães com as quais eu tenho conversado, a gente tem tentado burlar essa concorrência. Ninguém é mais mãe, a mãe que amamenta não é mais mãe que a mãe que dá mamadeira, não existe mais mãe menos mãe, né? Então essa coisa de cada maternidade é uma, todas as maternidades são válidas, é um desafio que a gente, por mais que leia, saiba, repita, às vezes a gente fica pensando, será que eu botei na creche, mas eu estou em casa? Que mãe sou eu, né? Que está em casa e bota a criança na creche. Aí a gente tem que ir burlando. Então, é desafiador, mas é sempre, sempre um aprendizado muito bom, muito prazeroso, assim, muito... Você se torna uma pessoa melhor de verdade. E como é que tem sido essa sua interação com outras mães nas redes, nas mídias sociais? Eu tenho gostado muito do que tem acontecido, pelo menos comigo, a minha experiência desde que eu me tornei mãe. Porque assim,
eu não sou muito de sair, de encontrar outras mães fora, mas eu tenho nas mídias sociais, nas redes, umas mães que eu nem conheço pessoalmente. Eu babo pelos nenéns delas, eu sei das histórias delas, mas eu nem as conheço pessoalmente, mas assim, a gente vê que são mães dispostas a construir um novo tipo de relação entre as mulheres mães. Assim, ontem mesmo eu postei um relato do meu parto, que foi bem doloroso e tal, e todas as mães me apoiaram. Olha, é isso mesmo, tá? Cada um tem suas batalhas. Eu não recebi uma crítica sobre isso, sabe? E eu acho que é o que a gente tem que fazer daqui adiante. As mães têm que se apoiar, as mulheres têm que se apoiar, e a gente tem que, como eu disse ontem, não é uma corrida, é tipo uma passeata que a gente faz melhor se fizer de mãos dadas. Então eu tenho gostado muito, isso é uma coisa que me surpreendeu e que me surpreendeu muito positivamente a minha relação com outras mulheres depois que eu me tornei mãe. Uma troca de experiências, né? Sim, e uma troca de experiências empáticas, sem julgamento, sem essa competição muito ruim que a gente não precisa fazer, que não leva ninguém a lugar nenhum. Tem expectativa de ter outros filhos? Quero ter mais. Assim, eu falo que quando a minha pedir um irmão, de dizer eu quero um irmão, eu dou um irmão para ela. Mas que a gente quer ter pelo menos mais um biológico e talvez adotar um, porque a gente gosta de família grande, a gente gosta de irmãos, a gente adora ter irmãs. Tanto eu como meu esposo temos irmãos e a gente acha importante e a gente quer que a Olivia, sabe, possa dividir a vida com mais alguém, com alguém que seja criado junto com ela, que ela possa mesmo contar, porque no fim das contas, quando a coisa aperta, eu mesmo volto para minha irmã sempre. Ai, que verdade. Tá certo. Olha, Alice, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias, contando a sua história, esse relato de uma mãe de primeira viagem, ainda que se vira entre tantos afazeres, com a expectativa de ser mãe novamente e também aí lidando com toda essa rotina de trabalho, de estudo, e interagindo com outras mães. Feliz Dia das Mães antecipado para você. E a gente deixa o espaço aberto para você deixar sua mensagem também para todas as mães. Eu quero falar para as mães que assim como eu, estão meio perdidas, começaram meio perdidas, sabe, vai dar certo. Assim, é o que eu sempre falo, vai dar certo, você vai saber. As crias da gente estão aí ganhando o mundo e assim, a gente tem mérito nisso, porque quando a minha filha arrisca um passo, e mesmo que caia, ela olha para mim e ela sabe que ela pode confiar em mim. Então, a gente está fazendo certo. Vai dar certo, elas vão se criar, elas vão ser adultos responsáveis, cuidadosos. Basta que nós sejamos responsáveis e cuidadosos com eles. Então, não tem errado, não tem certo, não tem mais mãe, menos mãe. Tem mães, a maternidade é real, é bela e todas são válidas. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E boa tarde. Boa tarde. O UESB Notícias fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h45 da manhã no UESB Notícias, primeira edição. Uma boa tarde para você.